Episódio capítulo 1. O susto na cordilheira. Dos Andes, o susto mais grande da minha vida. Faz muitos anos naquele tempo, eu tinha 22 anos. Estava lá na região aqui perto da Cordilheira dos Andes. Então por ali tinham pessoas que tinham criações de cabritos. Andava por aí, mas eu não. Morava no campo, morava assim numa cidade pequena. E naquele tempo eu tinha um carro Citroën, aquele tração dianteira, porque nesses lugares existiam caminhos de grandes subidas e grandes descidas. Um carro mais adequado para esse lugar. Então estava aí um dia decidir a comprar um cabrito para fazer um churrasco. Passei naquele lugar, que era um pouco distante, teria que ir. No meu carro Citroën então queria ir com alguém porque também não era conveniente andar sozinho. Era melhor ter um copiloto ou, digamos assim, uma companhia, porque naquele tempo eu era aquela pessoa decidida e corajosa para passar em qualquer lugar, subir qualquer montanha e descer a 90 km por hora. Quando estava bem acima, queria chegar lá embaixo, cima toda velocidade. Tem meramente verdade. Eu não entendo como é que eu não morri naquele tempo. Tinha uma coragem estúpida de querer andar a toda velocidade em plena pré-cordilheira dos Andes. Então esse dia queríamos comer um cabrito ao assador. Um cabrito ao assador daqueles. Cabrito ao assador daqueles cabritos da primavera que realmente a iguaria mais saborosa que existe naquele lugar. Então, fui buscar minha prima. E além de ser boa pessoa, e meu melhor amigo, então, fui buscar. E ele me acompanhou com muito gosto de manhã. Era mais ou menos umas 5 da manhã, quando saímos, e depois de andar mais ou menos 15 km já estava querendo os cufusco do amanhecer. Eu já tinha até desligado as luzes e nos encaminhamos cantando e assobiando aquela canção da felicidade de Palito Ortega. Tranquilos, alegres e divertidos. E aí, em certo lugar, tinha uma subida. E ao final dessa subida, bem no topo lá em cima, o caminho tinha uma forma de ferradura. Esse caminho que chegando ao final, tinha uma forma diferente de ferradura. E depois continuava um caminho para descer com uma inclinação abrupta. Eu e meu primo viajávamos cantando, não tinha prestado atenção ao caminho como deveria. E esqueci que neste lugar era muito perigoso. Depois de andar mais ou menos 15 quilômetros já estava querendo os lusco-fusco do amanhecer. Eu já tinha até desligado as luzes e nos encaminhamos cantando e assobiando aquela canção da felicidade de Palito Ortega. Tranquilos, alegres e divertidos. E aí, em certo lugar, tinha uma subida, e ao final dessa subida, bem no topo lá em cima, o caminho tinha uma forma de ferradura. Esse caminho que chegando ao final, tinha uma forma diferente de ferradura, e depois continuava um caminho para descer com uma inclinação abrupta. Eu e meu primo viajávamos cantando, não tinha prestado atenção ao caminho como deveria, e esqueci que neste lugar de uma forma de ferradura o caminho tinha um precipício totalmente escapado e profundo, cheio de pedras e tudo mais. Então, quando chegamos à parte da cima do caminho, onde começava a forma de ferradura do caminho, eu me vi que o caminho tinha terminado e à minha frente um monte de escombros do caminho que não estava mais. Então, foi a violenta freada, e ficou o Citroën patinando um pouco e ficou pendurado com a ponta da parte do capô para baixo, porque o motor, que era daquele store que vai na parte de trás, então ele estava pendurado. Eu não consegui olhar pelo para-brisa para lá para baixo porque ele se tinha enganchado na parte que tinha uma pedra pontuda. Então ali estava, mexendo para um lado e para outro, estava a ficar e que não cai. E aquela situação de nervos de meu primo e eu caladinho, que tinha abraçado o volante pensando que em qualquer momento seria meu último momento. Mas isso, finalmente aceleramos. Ficamos sérios os dois sem falar nada até que eu disse: "Acho, primo, o cacho está bem. Por favor, abre a porta e sai como puder, e eu vou ficar aqui porque o carro estava pendurado, estava balançando de um lado para outro. Aí eu vou ficar quieto aqui, você vai procurar ajuda, porque perto desse lugar, desse caminho, tinha alguns postos de criação de cabritos assim. Então, às vezes, vai encontrar alguém que ajude para poder puxar o carro e tirá-lo para trás. Entretanto, o carro se balançando de um lado para outro, e nos pensando que a qualquer momento iria cair.
Ó meu primo Cachoeira na parte de banco traseiro. E o carro era aquele de 2 portas na frente. Então eu fiquei o mais tranquilo possível e pedir para ele que faça o possível com muito carinho e muito silêncio, sem fazer barulhos nenhum abrir a porta e sair assim que ele fez com muito medo e com perícia salvadora. E parcimônia se dirigiu até a porta da frente do Citroën e conseguiu descer aí e esteve naquele lugar que é como se fosse uma estátua abraçado ao volante do veículo. Entretanto, ele demorou mais ou menos 1h30 para voltar porque ali por esses caminhos. A essas horas não passava ninguém, então de pronto ele apareceu um cavalo. Continua capítulo 2.